dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Estamos aqui reunidos para mais uma quarta-feira, sem falhar às 9 horas da manhã, para mais uma prática do Evangelho no Lar, com um trecho do Evangelho segundo Espiritismo. Somos do canal Conexão Espírita e hoje em especial, né, amor? Pessoal, 5.000 inscritos. Batemos 5.000 inscritos esse final de semana. Parabéns para vocês que contribuíram para que isso acontecesse, tá? Novamente falo, nos surpreendeu tamanha comoção com o canal, mas agora já estou pensando até grande. Vou pensar. Queremos chegar agora a 10.000. Então, você que está aí, que não se inscreveu no canal, que eu também não sei porquê, que vem assistindo o vídeo e não se inscreve, por que não se inscreveu? A gente sabe, que eu olho lá no negócio do YouTube, eu sei quantas pessoas assistem e quantas pessoas estão inscritas. E mais ou menos metade assiste você está inscrito. Então, faça favor, você que não está inscrito, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, tá? Para que o YouTube também entenda que está sendo um conteúdo legal, porque não tem como o YouTube entender. Ele tem um termômetro, e o termômetro é o joinha, o like. Então, deixa o like para o YouTube entender que está sendo conteúdo relevante e possa distribuir para mais pessoas, tá? E para que outras pessoas também conheçam o nosso canal, dependemos da ajuda de vocês compartilhar aí nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, para todo mundo que você conhecer, que às vezes você vai estar ajudando uma pessoa de alguma forma, tá certo? E também tem o tal do sininho, aí debaixo no canto direito do seu vídeo, tem o sininho, aquele sininho importante que ele vai notificar toda a movimentação aqui nossa do canal, tá bom? É isso, pessoal. 5.000 é importante? Em relações quantitativa, não. Tô nem ligando para a quantidade, mas qualitativa. Por quê? A gente está vendo que está sendo uma comoção, pessoas com o mesmo intuito, é questão matemática. Mais com mais, dá mais. Menos com menos, também dá mais. Agora, quando tiver mais e o menos, isso aí não vai para frente. Então, se for 5, 10.000, 20, 100.000, com qualidade, pessoas querendo aprender, pessoas querendo exercer a sua reforma íntima, será abraçado aqui no canal. Iremos fazer, igual a gente fala, uma corrente para poder dissipar o bem para mais pessoas. E dependemos de vocês. Novamente, obrigado. Rumo aos 10k. A gente fica imensamente grato a todos vocês, tá certo? Os negócios tudo isso. Não é? Vamos agora para os recadinhos, né, do Evangelho. Bom, durante o Evangelho, não esqueçam de separar o recipiente aí com água para espiritualidade fluidificar, colocar ali tudo aquilo que os seus entes queridos estejam necessitando, né, no momento ali do Evangelho e durante a semana. Se tiver alguém com algum problema, né, muito assim exorbitante, precisando de uma atenção especial, deixa um recipiente separado com um pouquinho de água ali para aquela pessoa em específico, tá? Que a espiritualidade também vai estar ali depositando tudo aquilo que ela necessita para estar ajudando nesse processo aí de recuperação, né, de superação dos problemas que estejam enfrentando, tá certo? E se você também quiser enviar vibrações positivas para algum ente querido, se ele estiver encarnado, você pode deixar anotado o nome dele e o endereço, tá? Ou deixa anotadinho aí nos comentários também, se você preferir. Se o seu ente já tiver desencarnado, já tiver partido para o plano espiritual, pode deixar também o nome dele anotado, só que ao invés do endereço, você deixe a data do desencarne. Importante, se o seu ente querido encarnado estiver hospitalizado, no lugar do endereço da casa, você coloca o endereço do hospital, o nome do hospital direitinho, para que a espiritualidade possa, né, ir até lá e ajudar esse seu ente querido. Mas lembrando que tudo isso só é possível, né, se nós fizermos a nossa parte, fizermos a nossa liçãozinha de casa, temos fé e realmente mandarmos vibrações positivas, né, com aquela fé verdadeira, com aquela força que a fé é capaz de proporcionar,
tá certo? Mas... água, já falei? Já falou? Já falei do recipiente com água, mas tá tão rápida. Aí, você tava aí. Eu tava... Não, na verdade, talvez a espiritualidade tenha me intuído. Pessoal, vocês veem aqui um copo. Muitas pessoas aí às vezes frequentam a casa espírita, ou mesmo quando a gente estiver fazendo evangelho, traz uma garrafa. Olha isso aí, ó. Só um adendo. A garrafa não precisa estar aberta, tá? Porque tem centro que pede para deixar a garrafa aberta. Não, a espiritualidade foi difícil. Se você acha que uma tampinha vai precisar de um buraquinho para a espiritualidade jogar, fluidificar água por aí, não precisa. Então, tá aberto aqui, que é um copo, mas se você tiver uma garrafa, pode deixar ela fechada, tá? Também para eliminar impurezas que caiam, vai ser fluidificada da mesma forma. Só um adendo que veio agora aqui, talvez acho que foi uma intuição da espiritualidade e repassando para vocês, tá bom? Sem mais lero-lero, vamos para o Evangelho. Primeiro, né? Sinal verde. Sinal verde. Mas a leitura é verdade. Eu vou fazer a prece. Então, desculpa falhar nossa. Estamos empolgados com 5.000 inscritos, daí dá nisso. Então vamos para a prece inicial. Lá, gente. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar um ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra essa que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa reunidos para estudar Sua palavra e pedir, Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui ou aí algum irmãozinho que esteja perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Agora sim, vamos dar início a uma mensagem aberta aleatória do livrinho Sinal Verde, ok? E caiu sugestões no caminho. Vamos lá. Lamentar-se por quê? Aprender sempre, sim. Cada criatura colherá da vida não só pelo que faz, mas também conforme esteja fazendo aquilo que faz. Não se engane com falsas apreciações acerca da justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Recorde, tudo recebemos de Deus, que nos transforma ou retira isso ou aquilo, segundo as nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessita, mais terá. Amanhã será sem dúvida um belo dia, mas para trabalhar e servir, renovar e aprender, hoje é melhor. Não se iluda com a suposta felicidade daqueles que abandonam os próprios deveres, de vez que transitoriamente buscam fugir de si próprios, como quem se embriaga para debalde esquecer. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Só existe um mal a temer, aquele que ainda existe entre nós. Não parar na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. A tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, que muita vez é necessário sofrer, a fim de que Deus nos atenda à renovação. A leitura do Evangelho de hoje, ela está no capítulo 21, que nós vamos ler os itens 6 e 7, que é: não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados,
Não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Os fenômenos espíritas, longe de confirmarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, vêm, ao contrário, dar-lhes o golpe mortal. Não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, aquelas que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que tanto quanto as leis científicas são leis da natureza. Ao explicar uma certa ordem de fenômenos até então incompreendidos, o Espiritismo destrói o que ainda permanecia sob o domínio do maravilhoso. Aqueles que estivessem tentados a explorar esses fenômenos em seu proveito, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar por muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Aliás, como já ficou dito, só esses fenômenos por si mesmos nada provam. A missão se prova por efeitos morais que nem todos podem produzir. Eis um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Pesquisando a causa de certos fenômenos, ela levanta o véu de muitos mistérios. Aqueles que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol. Dissipa os nevoeiros mais densos. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a dos espíritos embusteiros, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se disfarçam com nomes veneráveis para procurar, disfarçados pela máscara com que se cobrem, tornar suas ideias aceitáveis. Frequentemente, as mais extravagantes e absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles atuavam com menos ostentação, menos pompa, pela inspiração, pela mediunidade, inconsciente, auditiva ou de incorporação. O número daqueles que em diversas épocas, mas principalmente nesses últimos tempos, se apresentaram como um dos antigos profetas, como o Cristo, como Maria, mãe do Cristo, e até mesmo como Deus, é considerável. O apóstolo João nos previne contra estes quando diz: Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, pois muitos falsos profetas têm surgido no mundo. O Espiritismo dá os meios de pô-los à prova ao indicar as características pelas quais se reconhecem os bons espíritos. Características sempre morais e nunca materiais. É para distinguir entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, se aplicar estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo seu fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a uma árvore pela qualidade de seus frutos. Certa vez eu escutei uma palestra, não vou me recordar o nome do palestrante. Ele contou um fato que aconteceu em Pernambuco, Recife. Um centro, um lugar mais afastado do centro, começou um burburinho que um médium lá deu passividade para Jesus Cristo. E o espírito estava atendendo as pessoas. E aquilo se espalhou, chegando até a Federação Espírita de Pernambuco.
A comoção foi tão grande que a federação pediu para um integrante da direção, de forma velada, né, ir lá como um investigador, ver o que estava acontecendo nesse centro, né, que já estava alcançando tamanha comoção. E ele foi. Chegando lá, já viu o tamanho da situação, né? Uma fila enorme. Ele pegou a fila igual todo mundo, esperou horas e horas e horas para falar com o tal Jesus Cristo. E assim que foi atendido, chegou a sua hora, a primeira pergunta dele foi: você é o Jesus Cristo de Nazaré? E o Espírito respondeu: ô, seu moço, não, eu sou Jesus do Tinga. Eu desencarnei até há pouco tempo, mas eu gostei tanto dessa sessão de descarrego, como ele fala na sessão espírita, sessão de descarrego, que eu acabei gostando, as pessoas vêm e perguntam coisa, e aí eu acabei ficando. E aí mostra, né, às vezes não foi... Ninguém teve a ideia de, né, analisar, pô, Jesus, em relação a nome, quantos nomes de Jesus a gente tem, né? E até pessoas que fazem mal, né, e chamam Jesus. O nome não quer dizer nada, né? E aí se viu que não era Jesus Cristo, era Jesus do Tinga. Ele chamava Jesus mesmo, né? Mas desencarnou e aí acabou ficando lá. E aí a tamanha comoção. O quanto pessoas foram, né, às vezes enganadas, às vezes nem tanto por maldade do espírito, às vezes não é nem por maldade. Mas ele acabou gostando daquela situação e acabou ficando. E um outro palestrante também, para vocês vão associar, uma faculdade, ela fez um teste. Ela pediu para um palestrante, não um espírita, não é um tema lá. Ele ia pegar duas turmas, turma A e turma B, o mesmo grau, o mesmo cérebro, né? E ele ia dar essa palestra um dia para a letra A, para o grupo A, no outro dia para a letra B. Só que ele tinha que se vestir da mesma forma e dar a mesma palestra. Só que para a turma A ele foi apresentado como doutor. E para a turma B ele foi apresentado como um aluno de outra faculdade que tinha um trabalho, acho que TCC, e ia apresentar o trabalho. Posteriormente às palestras, as turmas foram questionadas sobre, né? A turma A, que teve a palestra com o doutor, falou que foi maravilhosa, enriquecedor. Já a turma B falou que não foi tão bom assim. E pediram ainda para descrever o palestrante. E o interessante é que, tirando a maioria das pessoas, o palestrante do grupo A tinha 10 centímetros a mais ainda. Então isso mostra o quê? Nós, nesse plano, não tão evoluídos assim, a gente dá muito valor a não aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente vê, que não vê, né? Aquilo que a gente vê. A cargo, é o mesmo palestrante, Deus falava, não, mas um era doutor, o outro. Então a gente não dá valor ao conteúdo, a gente dá valor muito à questão física, podemos dizer assim, ao status. E associando ao tema de hoje, é esse o problema. Quando a carência se junta com a ignorância, dá ruim isso aí, viu? Porque você pega pessoas carentes, todo mundo tem carência, em um certo momento tá. Aí pega a ignorância, você, digo eu também, quando eu tô falando, tô ouvindo. A gente não tem o hábito de estudar. E não é estudar só o espiritismo, só o evangelho, estudar qualquer coisa, a gente não tem esse hábito. Nesse mundo que a gente não tem esse hábito, né? Então a gente acaba, de certa forma, sendo ignorante. Aí ajunta a ignorância, a carência, para nós sermos ludibriados, enganados por espíritos que venham, vamos dizer assim, brincar com os nossos sentimentos, é fácil. E ainda mais,
Quando mistura carência, ignorância e vaidade, aí piorou. Porque você vai pegar... E ó, quando eu tô falando, eu tô me colocando nessa fila aí também, né? Porque você pega um médio, carente, ignorante. Ignorante que eu quer dizer, não se dedica tanto ao estudo. E vaidoso, e aí o espírito chega até ele e fala assim: você é muito importante e eu vim até você para poder... Ele ali já se perdeu. E pior que ele não se perdeu sozinho, dependendo do grupo que ele está, o grupo se perde. E aí esse espírito consegue manusear do jeito que ele quiser. Então temos que estudar. Kardec deixou bem claro: amai-vos e instruí-vos. Kardec, que codificou o espiritismo, a primeira coisa, quando ele soube do espiritismo, ele duvidou. Ele não acreditava. Ele foi estudar anos e anos e anos. Ele teve que ver para crer, para poder... Imagina quanto Kardec estudou, para poder codificar o espiritismo. E nós não queremos nem saber disso tudo. Quando você fala de falsos espíritos e tal, a gente também tem uma certa parcela de culpa, né? Porque quando a gente parte desse lado espírita, a gente acha que a gente vai conseguir respostas assim, de imediato e da maneira que a gente quer. Perguntei, tive a resposta do jeito que eu quis. E a gente vai, conforme vai estudando, a gente vê que não é assim. A gente não recebe respostas claras. A gente recebe respostas nas entrelinhas. Cabe a gente separar, analisar o que a gente está fazendo de errado, o que a gente pode melhorar e assim tentar, né, prosseguir na nossa jornada, na nossa reforma íntima, evoluindo espiritualmente. Só que muitas vezes, até por uma certa inocência, a gente nos deixa levar por aquilo que a gente quer ouvir. Então a gente acredita na resposta que a gente quer ter. Então se eu vou em determinado lugar e alguém me fala: mas você tem que pensar, analisar quais são os seus erros. Eu querendo uma resposta pronta, eu vou virar e vou falar assim: mas ali aquela casa espírita não é muito boa, não me deram a resposta que eu queria. Né? Só enrolaram e não me falaram nada. Aí, às vezes, eu vou para um outro lugar onde eu tenho a promessa, né, de respostas mais claras, que às vezes eu mesmo vou dando dicas para a pessoa poder me responder aquilo que eu quero ouvir. E às vezes são espíritos que estão ali profanando coisas não verdadeiras, porque vem aquele meu estado de ansiedade, de frustração, e aí fala aquilo que eu estou esperando, meu estado de carência, e fala aquilo que eu quero ouvir. E aí eu vou acreditar naquele filme, porque era essa a resposta que eu queria. Não, tá vendo? Ali é bom, porque realmente é isso que tá acontecendo. É assim que eu devo agir. Então, se eu vou em um lugar que fala assim, vamos supor que eu desejo ganhar na Mega Sena. Então eu vou, eu quero saber se eu vou ganhar na Mega Sena. Se alguém fala que não, você não vai ganhar. Tá, beleza, eu não vou ganhar. Mas se eu vou em outro lugar que fala que eu vou ganhar, eu vou acreditar em quem? Na resposta que eu tô querendo ouvir. Qual é a resposta que eu tô querendo ouvir? Porque eu vou ganhar na Mega Sena, é óbvio. Então, por conta da nossa carência, muitas vezes por conta da nossa ingenuidade, nós nos deixamos levar por aquilo que nós queremos ouvir. E a gente acaba indo pelo caminho que a gente julga ser o correto para alcançar aquilo que eu quero. Então a gente tem que começar a tomar cuidado com o que a gente escuta, com os conselhos que às vezes a gente recebe, e ver se realmente eu estou trilhando um caminho do bem. Porque, como ele disse, existem muitos falsos profetas por aí. Pegando só um gancho rapidinho, você falou desses lugares que falam aquilo que você quer ouvir. Você tem uma ideia, na Argentina tem uma igreja maradoniana, foi criada e tem um monte de gente que segue. Por quê? Lá tem pessoas que vão ouvir aquilo que elas querem ouvir. O Evangelho, ele fala pra gente, né,
que os verdadeiros profetas, eles vão dar muito mais ênfase ao lado espiritual, né, do que ao lado material. Então, se a gente vai num lugar onde está exaltando demais o lado material, é uma questão para a gente ficar com o pezinho atrás, é uma questão para a gente começar a refletir, opa, mas não é o lado material que importa. Tudo bem que a gente vive num mundo onde nós estamos rodeados de coisas materiais, mas a gente não pode deixar que isso seja prioridade. Se eu vou num determinado lugar que fala, você tem que matar para você ser feliz, será que esse é o ensinamento que Deus e Jesus pregaram ao longo de todos esses milhares de anos? Matar para que alguém possa ser feliz, matar para que possa alcançar o reino dos céus, que nem dizem, né, em várias religiões? Será que matar alguém é o caminho? Porque uma árvore boa, ela vai dar só bons frutos. Ela vai pregar o quê? Somente o bem, a caridade, o amor para o próximo. E nunca a maldade, o sofrimento de outra pessoa. Para que eu possa alcançar o meu reino, eu tenho que causar o sofrimento de alguém. Então a gente tem que começar a pensar, analisar tudo aquilo que a gente escuta por aí. Não só no espiritismo, mas em milhares e milhares de religiões, milhares e milhares de ensinamentos, né, que a gente escuta por aí. Saber separar o joio do trigo. E não ser uma Maria vai com as outras. Porque, por exemplo, nós estamos no centro espírita. Aí alguém fala assim, Bezerra de Menezes. A gente tem imagem de Bezerra de Menezes o quê? Um senhor, cabelo branco, barba branca, meio gordinho. Aí tem um médio vidente ali, ele vê, não, Bezerra de Menezes. Quem garante que aquele espírito é Bezerra de Menezes? Tem um negócio chamado fluido cósmico universal. É a primeira energia do mundo. No livro A Gênese, no livro dos Espíritos, fala tudo sobre. Não vem agora a gente falar sobre isso, que vai estudar. Pega o livro e vai estudar. Vai ver fluido cósmico universal. Os espíritos conseguem, como uma argila, como um barro, se transvestir do jeito que quer. Homem, mulher, criança. Tem os espíritos que misturam homem e animal. Um exemplo disso é no livro Nosso Lar. A mãe de André Luiz é um espírito muito evoluído. E ela precisava conversar com ele. Só que ele não poderia ir até lá. Só que no local que ela já estava com uma outra aparência. Né? Ela estava já com uma outra aparência. Se ela viesse daquele jeito, o André Luiz não ia reconhecer. E aí, o que ela fez? Com esse fluido cósmico universal, ela veio transvestida da mesma forma que ele conhecia ela como mãe. Então a gente tem que tomar cuidado, é difícil, né? O espírito vem falar que tá fulano, não é igual aqui. Aqui a gente tem um RG que garante que a gente é aquela pessoa. E às vezes nem garante tanto, né? Porque aqui às vezes o RG é falso. Mas aqui ainda a gente tem digital, tem outros meios que garante. Agora, e pro espírito? Que vem e fala que é fulano, que fala que é ciclano. E a gente sabendo que ele consegue vir da forma que ele achar conveniente para ele. E que saiba que você ele se apresentando daquela forma vai dar muito mais credibilidade. Aí cai no quê? No estudo. Você vai descobrir se esse espírito é real sabendo. Até mesmo porque a gente tem, nós, né, como a gente falou, cada espírito está num nível de evolução. Então muitos espíritos, eles partem num momento em que eles não estão tão evoluídos espiritualmente assim. E por não estarem tão evoluídos, né, presos muitas vezes a questões materiais aqui, eles ficam presos aqui na erraticidade. E presos na erraticidade, muitas vezes eles se aproximam de pessoas que estão na mesma sintonia que eles, encarnados ainda, e eles desencarnados. E aí eles vão, através dessas pessoas, tentar colocar em prática aquilo que eles desejam, que muitas vezes não são tão coisas legais, que caem, né, no que a gente está falando aqui. Não acrediteis em todos os espíritos, porque nem todos os espíritos estão querendo
só coisas legais. Alguns estão querendo enganar, né? Pregar uma pecinha aqui, uma pecinha ali. Promover o mal. O que mais tem é espírito aí querendo que a gente tropece. Você acha que você não fez mal para um monte de gente aí no passado? E o pessoal, e os espíritos vêm aqui se vingar. Às vezes querendo vingança. Vai vingar, então qual que ele vai achar a forma? Fisicamente ele já não vai conseguir, porque né, ele é espírito e você ainda está no corpo encarnado. Ele vai procurar outros caminhos e ele consegue dessa forma te ludibriando, indo por um caminho que vai te derrubar e ele vai ter sucesso, ele vai conseguir a vingança dele. E não adianta, você só vai ter essa noção com estudo, conhecendo o Evangelho, conhecendo cada, né, um espírito evoluído não falaria isso. Quer ver um exemplo? Vamos falar de novo? Henrique Cristo, quem nunca viu na televisão, nos programas? Ele vem lá todo trajado, com um negócio na cabeça, com uma túnica. Tem até seguidor na internet, tem Instagram. Mas fala 5 minutos com ele. Escuta 5 minutos de baboseira dele, você vai ver que não teria como ser. Você acha que Cristo fala... que ele fala em briga, insulto, as coisas que ele fala ali, você vê que não tem como ser Cristo, mesmo porque nós nem conhecemos Cristo na realidade, né? Nós, finito que somos, não tem como compreender Jesus, que é infinito. Jesus é um espírito puro, segundo Emmanuel, há mais de 5 bilhões de anos. Você tem ideia do que é 5 bilhões? Eu não tenho. Isso a ciência comprova. Porque o planeta Terra tem em torno de 4,5 a 5 bilhões de anos. E Emmanuel relata que Jesus presidiu a formação da Terra. Se ele presidiu a formação da Terra, já era um espírito puro há mais de 5 bilhões de anos. E a gente quer entender Jesus? Como isso? Me diz. A gente sabe o que Jesus não é. Isso aí dá para entender. O que Jesus não é. Jesus não é ruim, não é vingativo, né? Igual a gente vê esses senhores se apresentando na televisão. Agora, o que é, a gente não vai entender nunca. Eu tô aqui para entender minha esposa, para entender meus filhos, para entender meus amigos. E mesmo assim não consigo. Não consigo compreender meu amigo de trabalho. Não consigo compreender eu mesmo. Não consigo me entender. Como eu vou querer entender Jesus? Aí vem um senhor, se apresenta como Jesus Cristo. E o problema é que tem um monte de gente que segue o que ele fala. Acredita. Se precisar até morre por ele. Que aí cai no quê? Na ignorância. Na inocência. Então a gente tem que se policiar. E na carência também. E na carência. Muitas vezes na carência. Na carência, quer se apegar a alguma coisa. Eu entendo que no momento que a gente está passando por alguma dificuldade, o primeiro que vier estender a mão, você vai segurar. Você está lá num buraco, alguém vê, você não vai nem mais sensível, né? Você não vai nem olhar para a cara de quem está te estendendo a mão. Você está lá no buraco, você vai pegar você tá querendo sair de lá. Você vai vir. Então, mas tem que tomar cuidado, porque dependendo do espírito que está fazendo isso, ele pode causar um mal a você ou a um grupo de pessoas. Então tome cuidado, às vezes é bom você ignorar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque você ignorando 10 verdades, no momento certo a verdade vai bater sua porta. Isso aí é fato. Se for verdade mesmo, agora você não acreditou, não vou acreditar. Uma hora ela vai bater sua porta e você vai acreditar. Agora, se você aceitar a mentira logo de primeira, já lascou tudo. Você já com a sua vida, com a vida de alguém que você ama, com a vida das pessoas próximas. Então tome cuidado, vamos estudar, absorver tudo. Não é estudar o espiritismo, estuda tudo. Absorver aquilo que você vê que tem conteúdo. Para você evoluir, para você crescer, para você saber diferenciar o certo do errado. E não só em relação ao espírito, a nós aqui, a pessoas. Para você poder ter margem para discutir sobre algum tema. Se alguém que venha impor alguma coisa, você ter conteúdo e falar assim, não é assim. Eu sei que não é assim. Não, peraí, para. Então a gente tem que estudar. A gente não pode
levar com a barriga, senão vai ser mais uma encarnação desperdiçada. Se a gente estudasse o que Kardec relatou, como se diz, instruí-vos, a gente poderia estar em mundos mais superiores ainda, melhores. Não que esse mundo é ruim, mas tem mundos piores, mas poderíamos estar já bem aí na fita. Mas não, a gente não estuda, não quer saber. Tá aqui o manual, a gente tem o guia que é Jesus. E nessa da gente não estudar, não ler, a gente se deixa enganar por pessoas que usam o nome de Jesus, o nome de Deus em vão. Que usam o nome de Deus e de Jesus em benefício próprio, para conseguir bens materiais, usando você, por falta de conhecimento. E quando a gente tem conhecimento, quando a gente começa a estudar, a gente não se deixa levar por qualquer coisa que falam pra gente, né? E o que mais tem hoje em dia são pessoas usando o nome de Deus e de Jesus, colocando Deus, Jesus, religião, tudo ali no meio, para conseguir aquilo que ele quer, em benefício próprio. Depois que ele conseguiu, ema. Você bateu palma pra ele, agora ele tá lá, e você tá aí, continuando a sua vida normal, não teve benefício nenhum. Então, cuidado com o que escuta, cuidado para quem a gente coloca lá num pedestal. A gente tem que analisar se aquilo dali realmente vai servir de algo importante para nós, que vai contribuir para a nossa reforma íntima, que vai contribuir para a nossa evolução espiritual, sem causar o sofrimento de ninguém. E como a gente já disse, e vamos voltar a falar, uma árvore boa, ela não dá maus frutos. Agora a árvore má, ela vai dar maus frutos. E às vezes você pode ser instrumento para esses maus frutos. Então cuidado, não acredite em tudo aquilo que é dito. Comece a separar, comece a pensar, comece a refletir as coisas que são válidas para você, as coisas que são válidas para o bem de todos ao seu redor. E não só em benefício próprio, seu ou daquele outro que está pregando aquilo que você está ouvindo. E como faz isso? Orai e vigiai. E eu já vou acrescentar mais uma coisa: orai, vigiai e estudai. Os três, tem que estudar. Então orai, não vou falar mais agora só orai e vigiai, vou falar orai, vigiai e estudai. Orando, né, você consegue atrair espíritos de luz para o seu lado. E vigiar e estudar, eu não preciso nem falar, né? Estudando, você vai ter o conhecimento que vai te possibilitar vigiar tudo aquilo que você escuta. E aí você vai conseguir separar aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente vai contribuir para a sua caminhada, para a sua evolução espiritual, daquilo que não vai fazer diferença, não vai ter efeito nenhum, que muitas vezes só vai prejudicar a nossa caminhada. E, melhorando, você vigiando, você vendo aquilo que é importante para a sua reforma íntima, para a sua evolução, muitas vezes a gente consegue também ajudar aqueles que estão ao nosso redor, de certa forma, porque a gente mudando nossas atitudes, a gente vai servindo aí como espelho, ou como um pequeno exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Tá certo? Então acho que foi, né? É um tema também que dá pra ficar falando horas. Horas e horas. Mas vamos que encerrar deu pra compreender, né? Com a mensagem do Roberto, então. Vamos lá, mensagem do Espírito Roberto. Vamos ver o que ele tem para nos falar. A comunicação que recebemos da espiritualidade pode ser boa ou má, verdadeira ou falsa, refletindo a natureza daquele que se pronuncia. Nós influenciamos e somos influenciados o tempo todo. Por isso somos responsáveis por aquilo que pensamos, falamos ou ações que tomamos. O Espiritismo vem combater a causa dessas ações, retirando a venda dos nossos olhos, destacando os fatos espirituais reais. Tenha ciência que a comunicação de bons espíritos sustenta as provas da vida, nos dando confiança, resignação, consolo e fé. Quando a ignorância e a carência se juntam, o mistério e a incompreensão se torna um meio de sedução, dando voz aos falsos profetas. Então, amparado pelo Espiritismo,
tenha critério no reconhecimento, pois a verdadeira luz não pode ser imitada, fazendo com que a credulidade volúvel se transforme em credulidade clarificada. Mensagem do Espírito Roberto. Ok? Então é isso. Prece de encerramento. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe a todos aqueles com que há de convivermos e ilumine o caminho por onde há de percorrermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira ou emocional. E peço à espiritualidade que aqui esteja presente, que esteja presente aí na casa de cada um de vocês, que fluidificar a nossa água, e a água é de vocês também, para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, pessoal. Novamente, vamos agradecer aí aos 5.000 companheiros, né? 5.000 amigos que a gente criou, né? Esses 5.000 inscritos. Rumo aos 10 agora, que agora eu já estou vaidoso. Quero 10 agora. Então, vamos compartilhar esse vídeo. Compartilhe aí nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Se não deixou o like, também não sei porquê, aproveite agora no finalzinho do vídeo. Deixa o like. Comente. Comente, porque comentário é o nosso termômetro para saber se está sendo legal, se não está. Tá vindo umas perguntas bacanas, tanto no YouTube também no Facebook. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no TikTok, mas a movimentação maior é no Facebook. Lá também a comunicação entre o canal Conexão Espírita, nós dois, e também vocês aí do outro lado da telinha é bem interessante. Então nos procure também no Facebook. Se quiser também aí nos comentários, na descrição do vídeo tem lá o link do Facebook. Venha nos conhecer também no Facebook, a interação está sendo bem legal, tá certo? Então é isso. Nos vemos na próxima quarta-feira, sem falhar, às 9 horas da manhã para mais um Evangelho no Lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço a todos vocês. Que na semana de vocês não falte amor, alegria, fé e gratidão, tá? A gente se encontra na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Um grande abraço e um beijo enorme para todos vocês. Tá? Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.